Primeiramente, eu gostaria de dar boas-vindas a todos e a todas e agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco do conhecimento. Nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, vamos fazer algumas breves considerações sobre a lei, né, como surgiu essa lei, né, que veio para tratar e cuidar da privacidade de todas as pessoas naturais. Então, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela nasceu de um amplo debate que durou mais de 10 anos. Foram várias audiências públicas e tentativas de retardar a vigência da lei, que começou com força máxima no dia 1º de agosto de 2022, com a entrada em vigor das penalidades. Ela veio para regulamentar o tratamento de dados pessoais, portanto, de uma pessoa natural, como eu disse, com o intuito de proteger e resguardar os direitos fundamentais. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, a ANPD, é o órgão que foi criado e é o responsável pela proteção de dados no Brasil, com autonomia e que poderá aplicar sanções bastante relevantes após o devido contraditório e ampla defesa, é lógico, e as multas podem chegar até, para as empresas privadas, que não é o nosso caso, podem chegar até 2% do faturamento anual. Para o poder público, a LGPD não tem a previsão de multa pecuniária, mas ela prevê todas as outras multas. E o que vale mais, né? Hoje, vamos mudar o slide aqui. Na opinião de vocês, o que vale mais? Vamos ver como está aqui. Perdão. O ouro, a prata, o petróleo ou a LGPD? Os dados pessoais. Nós sabemos que hoje o que vale mais são os dados pessoais, né? Tanto que muita gente fala que os dados pessoais eles são o novo petróleo, né? E por isso a LGPD já pegou, né? Tem uma brincadeira que a gente sempre faz numa aula ao vivo, mas essa aula, eu até peço desculpa que é a minha primeira aula nesse formato, e a gente faz essa brincadeira com todo mundo, que é pedir para cada um desbloquear o telefone pessoal e trocar com o colega do lado, né? Por 1 minuto somente. E aí, como você vai se sentir nessa hora? Invadido, né? Com a preocupação de que o colega pode receber uma mensagem pessoal, enfim. Então, vocês podem verificar, dessa forma que na internet, né, acontece com a gente, né? O tempo todo tem gente querendo entrar nas nossas redes, nos nossos contatos, nosso banco, nos nossos aplicativos para fazer coisas que a gente nem imagina, né? E o que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados, ela dispõe sobre o tratamento, de dados pessoais, inclusive por meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. O parágrafo único dispõe que as normas gerais contidas nesta lei serão de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Portanto, é uma lei como a lei de licitações, como o Código Civil, é uma lei que vale para todo mundo. O artigo 2º, ele dispõe sobre a disciplina, os fundamentos, né, da proteção de dados pessoais. Então, quais são os fundamentos, né? O respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, informação, comunicação e opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e a imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, concorrência e a defesa do consumidor, dos direitos humanos
livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Né? E a lei, ela estabelece alguns princípios, na verdade são 10 princípios que devem ser observados por todo mundo. Né? Quais são eles? Os princípios da LGPD. Então, é o princípio da finalidade, da adequação, da necessidade, do livre acesso, da precisão, da transparência, da segurança, da prevenção, da não discriminação e da responsabilidade. Né? Eu acho que... Por que eu acho que tudo isso é importante? Principalmente o princípio da finalidade, né? Da transparência, todos os titulares dos dados pessoais, que são as pessoas, né? Tem que saber como que o poder público trata os dados. Né? E a finalidade, se a finalidade está sendo adequada também. Nós acreditamos que com o fortalecimento da proteção de dados, está se consolidando no Brasil uma nova cultura, que irá mudar a maneira com que todos trabalham os dados pessoais coletados, e logo podemos afirmar então que a LGPD é uma lei que veio para ficar. Né? É uma lei que será uma ferramenta fundamental para que o Brasil passe a integrar a economia digital e para que haja intercâmbio de dados entre países. Sem a LGPD, o Brasil seria um pária nessa nova economia digital, porque foi uma exigência de todo mundo, né? Da União Europeia, dos Estados Unidos, que forçou o Brasil a aprovar essa lei, ou o Brasil não poderia fazer negócios com o resto do mundo. Né? Então, sem a LGPD, haveria restrições ao tráfico de dados pelo país. A lei cria, na verdade, uma sistemática legal permitindo que o Brasil se insira nesse contexto mundial da economia digital, ao mesmo tempo que protege os direitos e as garantias fundamentais. Então, a gente acredita que haverá uma eficácia transversal da LGPD, já que em todos os setores a coleta e tratamento de dados contínuos sendo todos relevantes. O que significa isso? Não só o poder público, mas todas as empresas que trabalham com o poder público, né, todos os colaboradores, todo mundo vai ter que se adequar, vai ter que saber, na hora de compartilhar um dado, na hora, o servidor público, na hora vou almoçar, na hora de ter o cuidado de fechar o computador, né, utilizar senhas pessoais, né, não permitir que uma pessoa que não tenha necessidade de acessar aquele sistema que tem um conteúdo de dados pessoais, que ela tenha essa possibilidade. Então isso chama segmentação de acesso. Então tudo isso é muito importante para quê? Para a gente cumprir a lei de modo que ninguém seja penalizado. Né? Então os princípios, voltando aos princípios, eles são de suma importância porque eles estabelecem uma cultura em proteção de dados pessoais para que todos tenham ciência de sua responsabilidade quando estiverem tratando os dados pessoais. Né? Então, os princípios da finalidade, adequação, boa-fé, transparência, necessidade da coleta de determinado dado. Então, não há, por exemplo, mais a guarda indefinida de dados quando o motivo do tratamento já não existir, salvo se os dados forem anonimizados. Nós vamos falar disso depois. Então, cadê? O que são dados pessoais? Eu acho que é importante deixar muito claro, né, o que a lei dispõe como dados pessoais. Então, os dados pessoais são todos aqueles dados que possam identificar uma pessoa natural, né? E são divididos em comuns e sensíveis. Então, por exemplo, o ID de computador é um dado pessoal, porque através do ID você chega ao dono do computador. A placa de um carro é um dado pessoal. Então, entrou no estacionamento, já estão colhendo seu dado, né? Já pegam a placa do seu carro, enfim. O telefone é um dado pessoal, o RG é um dado pessoal, o CPF, os dados biométricos. Tem vários condomínios e até mesmo prédios comerciais que hoje utilizam dados biométricos, né? Quando você cadastra ali
o seu dado biométrico você entrou no lugar, já estão tratando seus dados pessoais, né? Então, agora, o que nós temos que perguntar é como que a pessoa depois vai cuidar desse dado, né? Então, quais são os conceitos básicos para a lei, para a LGPD, sobre dados pessoais, né? A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei Federal número 13.709, né? Então, para fins desta lei, considera-se dado pessoal qualquer informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. O que é dado? A lei ela dispõe também dos dados comuns, que são aqueles que, pelo próprio nome, a gente já sabe quais são. São os dados relacionados a CPF, RG, endereço, e os dados pessoais sensíveis, né? Que são dados... O que é dado pessoal sensível? É dado sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, tá? Então, toda vez que aparecer um dado, você estiver tratando no seu trabalho, um dado pessoal, dessa forma que eu estou te dizendo, né? Por exemplo, tem uma ficha que não foi atualizada e que a pessoa preenche, ela tem que colocar a origem racial. Ela tem que colocar, eu sou negra, eu sou branca, o que é bom avaliar? Eu preciso saber isso? Para que eu preciso? Eu não estou colhendo excessivamente esse dado, né? E é um dado sensível, porque é um dado que ele pode discriminar a pessoa, né? Então, dado pessoal para fixar. São todos aqueles que posso identificar uma pessoa e são divididos em comum e sensíveis. Aí os exemplos, aqueles que eu já dei anteriormente, né? Então, novamente, para deixar bem claro, né? Dado titular dos dados pessoais, somos todos nós, pessoas naturais, a que se refere o dado que são objeto de tratamento, né? Então, entrei no prédio, pegou meu CPF, pediu meu RG, né? Já está colhendo o dado e tem que dizer, cumprir todo o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, né? E aí, tem essa regrinha dos dados, né? Pessoais comuns e dados pessoais sensíveis, né? Então, também são dados pessoais, né? Os dados cadastrais, como eu disse, que são RG, CPF, etc. Matrícula, né? É um dado pessoal, porque através da matrícula do servidor no órgão, você consegue identificar a pessoa, né? Fotografia é um dado pessoal, imagens, logs, cookies, qualificação profissional e afins, por exemplo, salário, profissão, função, geolocalização, qualificação pessoal, características pessoais, né? E também são dados pessoais sensíveis, né? Além daqueles que eu coloquei, né? A vida e opção sexual, dados genéticos, dados biométricos, filiação a sindicato, opinião política, é um dado pessoal. Então, veja que a lista é extensa e a gente tem que ficar muito claro que, assim, quando você entra num aplicativo, que você não paga nada para acessar aquele aplicativo, né? Então, a gente tem que ficar esperto, porque ele vai colher alguns dados pessoais para que você possa acessar o aplicativo, certo? Então, vamos lá. Aqui os dados pessoais, me perdoe, eu ainda estou aprendendo aqui. Então, essa frase tem que ficar muito gravada. Quando o serviço é de graça, o custo é você. Você está pagando com seus dados, né? E hoje todas as empresas têm que informar, quando você vai baixar um aplicativo, você autoriza não sei o que, não sei o que, não sei o que, aceito não sei o que. Então, assim, quando você aceita e você não leu a política de privacidade, você pode estar autorizando que essa empresa, né, que faz esse aplicativo, ela está tratando seus dados, mandando seus dados para os clientes dela, enfim, né? Os motivos são vários. Então, a gente acha o seguinte,
que sem LGPD a gente ficaria no mesmo limbo que nós estávamos, que eles colhiam os nossos dados, né? E assim, você vai numa loja, entrou na loja, daqui a pouco você está recebendo e-mail, está recebendo mensagem no telefone, no WhatsApp, mensagem nas redes sociais. Então tudo isso é por quê? Porque alguém colheu os seus dados e você autorizou. Então tem que tomar muito cuidado, né? Então, como você se comporta, a pergunta que tem que ser feita, né? Como que você se comporta em frente da tela do celular ou do computador? Qual filmes assiste? Como usa o Waze ou o Google Maps, por exemplo, que hoje a gente não vive sem, que aparentemente tem custo zero. Vocês já pararam para pensar? Todos, na verdade, têm um custo. Então, precisa ver se tem um equilíbrio nessa balança. Com qual finalidade os seus dados estão sendo tratados, né? Quanto maior a rede, maiores são as chances de se valerem dos dados dos seus usuários, podendo impedir ou dificultar, por exemplo, a entrada de possíveis competidores com inovações, afetando a concorrência até, né? O tempo, todos os nossos dados pessoais são tratados, o tempo todo, né? Em farmácias, shopping, cinema. Quando você vai no cinema e vai comprar um ingresso para o cinema, lá naqueles totens rápidos, né? Você coloca o quê? Normalmente você coloca lá o seu CPF, porque você quer um desconto, né? Então, assim, o desconto você está pagando com os seus dados pessoais. Os cartórios, né? Notariais, os órgãos públicos, né? Então, a pergunta, quem nunca forneceu um dado pessoal para participar de um jogo na internet, né? Ou fez uma pesquisa em um site de compras e passou a ser invadidos por propagandas variadas. Por exemplo, vou tirar férias, né? Então eu faço uma pesquisa para saber os valores, né, das passagens, enfim, a hospedagem, dos lugares que eu gostaria de visitar nas minhas férias. Então, quando você faz essa pesquisa, você automaticamente, né, são colhidas as informações e depois você começa a receber vários outros sites que fazem venda de passagens e de pacotes, enfim. Você começa a receber, olha, promoção tal, e não sei o quê. Então, tem que tomar muito cuidado. A gente vai falar um pouquinho sobre os crimes na LGPD, os crimes mesmo penais, né? Então, hoje, os crimes. Ainda não tem uma lei que dispõe sobre os crimes da LGPD. Essa discussão ainda tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional e que pretende dispor sobre os crimes, a famosa LGPD penal, como tem sido chamada. Então, essa LGPD penal, se aprovada, ela vai incluir o capítulo 5, né, no Código Penal. Então, vai passar a incluir o artigo 154C para dispor sobre os crimes contra a proteção de dados pessoais. Assim, quem transmitir, distribuir, usar de forma compartilhada, transferir, comunicar, difundir dados pessoais ou interconectar bancos de dados pessoais sem autorização legal para obter vantagem indevida ou prejudicar o titular de dados ou terceiro a ele relacionado, família, por exemplo, poderá ser punido com a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Veja que se essa lei for aprovada, né, aí a gente vai ter que tomar mais cuidado ainda, né? Os servidores públicos, além de responderem, por exemplo, que a gente está falando de servidor público, que é para a administração pública. Então, além de responder pelo prejuízo causado, né, pode responder por improbidade, ainda pode responder, né, criminalmente. Então, hoje, né, a gente tem, todo dia a gente vê notícia de vazamento de dados, sequestro de dados. Quem nunca ouviu falar, né? Então, todos os dias tem essas invasões. O Brasil, só para vocês terem uma ideia da importância, né, da preocupação que tem que haver com isso, o Brasil, em 2022, ele ficou em 12º lugar do ranking de vazamento de dados no primeiro semestre no mundo inteiro. Então, nós somos hoje, estamos 12º no ranking de vazamento de dados, né? O Banco Central, por exemplo, eu não sei se os senhores
vir essa notícia, já comunicou um incidente de segurança com vazamento de dados pessoais vinculando a chave Pix, né? E os dados de 160.147 titulares dos dados, né, das chaves de Pix, foram potencialmente expostos, né? Então foram informações como nome completo, CPF, instituição, número da agência, conta. Então quando você coloca o CPF como a chave do seu Pix, né, você tem uma chance de vazar o seu CPF, até mesmo pelos órgãos do governo, né? Então, o fato ocorreu entre 3 e 5 de dezembro do ano passado, né, de acordo com a nota do Banco Central. Não foram expostos, segundo o Banco Central, dados sensíveis, como senhas, extratos ou outras informações sobre sigilo bancário. Ainda bem, né? Também os dados de 243 milhões de usuários cadastrados no Sistema Único de Saúde, o SUS, né, ou como beneficiários de planos de saúde, ficaram expostos na internet por falhas de segurança do Ministério da Saúde. As informações que ficaram expostas na internet, como nome completo, CPF, endereço e telefone, deveriam estar protegidas por um login e uma senha, pelo menos, né? Mas havia uma vulnerabilidade no código que permitia que qualquer usuário consultasse o banco de dados. Então, olha só o que eu falei no início, né? A gente tem que tomar muito cuidado, você que está trabalhando com banco de dados, com dados pessoais de várias munícipes, por exemplo, né? Tem que tomar muito cuidado para que esses dados que estão sobre a sua guarda, né? A partir do momento que você liga o seu computador, coloca a sua senha, e para abrir aquele banco de dados, você é o responsável pela guarda daqueles dados também. Então, como que você cuida disso, né? Acho que tem que fechar o sistema, sair para ir em qualquer lugar, fecha, depois põe a senha de novo e abre, é melhor. Acho que é mais correto para se preservar, né? E a proteção de dados, a privacidade, também é um direito constitucional. Com a emenda constitucional número 115 de fevereiro, que foi promulgada agora em fevereiro desse ano, 2022, ela acrescentou a proteção de dados pessoais no rol do artigo 5º, alçando, então, a direito fundamental, constitucional, tá? Aqui. Assim, a proteção de dados, regulada pela Lei Geral de Proteção de Dados, em vigor desde 2020, foi elevada à categoria de direito individual fundamental, né? Então, e a lei dispõe de algumas penalidades pela inobservância, né? As penalidades para o órgão que é o detentor desses dados, que trata esses dados, né? No caso, é o poder público que é o detentor desses dados, né? Então, vamos lá. O tratamento de dados pessoais sem observância da LGPD, ela poderá ser penalizada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como eu disse, em até 2% do faturamento anual por infração e podendo chegar a 50 milhões de reais. Também poderão ser aplicadas outras penalidades, como advertência e até proibição de tratar dados pessoais. Agora, imagina uma empresa que tem um site de venda na internet, ela não tem uma loja física, ela sobrevive, né, com aquele site de vendas pela internet. E ela não está adequada, ela não fez a adequação LGPD, então ela trata dados pessoais de maneira ilegal, por exemplo, né? E houve um vazamento de dados dos seus usuários, né, seus clientes. A LGPD pode, inclusive, falar, olha, você não vai mais tratar dados de ninguém. Ou seja, ela inviabilizou o próprio funcionamento da empresa com essa penalidade, né? Não é nem a multa, é o fim da empresa, então é muito grave. E também, para o poder público, é importante que se diga, foi excluída a pena pecuniária apenas, né? Então o poder público não leva multa, mas todas as demais penas de advertência, de
e até de proibição de tratar dados, elas são aplicáveis ao poder público. E além dos gestores, os servidores responsáveis poderem, né, responder por improbidade administrativa e pelos danos causados aos titulares dos dados, né? Recentemente, eu vi uma notícia de que uma moça, ela sem querer, porque o sistema não foi sem querer, né? O sistema da empresa estava inativo, de e-mail, o que ela fez para agilizar o trabalho? Mandou uma lista de todos os clientes da empresa para o e-mail pessoal dela. Ela perdeu o emprego, porque isso pode vir a ser considerado um vazamento de dados se o computador dela, o e-mail dela estiver vulnerável, não tiver antivírus, não tiver login, não tiver senha, e alguém, né, maliciosamente, com intenções que a gente não sabe, invadir, né? Então ela foi penalizada com a pena de demissão numa empresa privada. E a LGPD se aplica a todos. A LGPD se aplica a todos, com algumas exceções. Vamos ver. Não há dúvidas que ela se aplica a todos os setores público e privado, né? E veio para definir como as instituições devem lidar com os dados pessoais, consolidando, então, todas as legislações que já abordavam o tratamento de dados pessoais. Ela define os atores, quem são os controladores dos dados, os operadores dos dados, o encarregado desses dados e como os dados devem ser tratados e protegidos, né? Aqui, no caso do poder público, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela dispõe no site de um guia de orientação aos órgãos públicos. E ela definiu que o poder público é sempre controlador dos dados, né? Então, por exemplo, o município tem várias secretarias, né? Todas as secretarias são controladoras porque estão tratando os dados em nome do município, né? Então, todos os municípios e todos os órgãos públicos, inclusive os cartórios, que são equiparados até a órgãos públicos pela lei, de todas as esferas de poder, tratam dados pessoais de todos os tipos, inclusive dados pessoais sensíveis. Dados de saúde, né? A gente entra no hospital público, por exemplo, eles estão colhendo, vão fazer o tratamento do paciente e vão colher dados sensíveis, porque dados de saúde são dados sensíveis, como eu disse anteriormente. Então, deve estabelecer uma política de proteção de dados e também de descarte desses dados, né? Então, acabou aquela coisa de não ter tabela, por exemplo, de temporalidade dos dados. Qual o tempo suficiente de guarda daqueles dados? Porque normalmente o poder público, o que a gente vê no dia a dia, nosso pelo menos, é que os dados são tratados por um período indefinido, né? Vai para o arquivo e lá fica eternamente, né? Então a gente vê que assim, é uma situação que a lei veio para mudar e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, como eu disse, a LGPD também tem os casos que ela não se aplica, né? Então ela não se aplica, por exemplo, quando o tratamento de dados foi realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Então, os exemplos mais fáceis, uma festa de aniversário, casamento, né? A não ser que a pessoa vá fazer um evento, por exemplo, uma atriz famosa vai fazer o aniversário dela num lugar e ela vai cobrar a entrada. Então, a LGPD se aplica. Mas se a festa de aniversário dela, né, ela vai chamar os amigos e a família, ela precisa tratar dados pessoais de telefone, endereço para mandar convite, se ela for mandar convite, enfim, ela está tratando dados pessoais, mas a LGPD não se aplica por conta desse dispositivo aqui. Também não se aplica quando o tratamento for realizado para fins exclusivamente jornalístico e artístico ou acadêmico, aplicando-se a essa hipótese os artigos 7º e 11 dessa lei. Ou seja, os dados, eles têm que ser anonimizados, tá? Então, a imprensa não pode chegar na pessoa que está aqui daquele banco de dados, por exemplo. Ela tem que anonimizar o dado, né?
Também não se aplica quando o tratamento é realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais, ou provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país, que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione o grau de proteção de dados pessoais adequado. Então, se o dado é tratado fora do Brasil, né? Ai, meu Deus. Essas tecnologias, a gente fica meio refém, né? Então, como eu disse, a LGPD, ela não se aplica, né, nesses casos. E vamos lá. Os municípios e todos, já disse, vou repetir, e todos os órgãos públicos de todas as esferas de poder tratam dados pessoais de todos os tipos, inclusive os dados pessoais sensíveis, devendo estabelecer uma política de proteção e descarte desses dados. Então, lembrando de novo a importância dos municípios estarem adequados à lei. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre essa questão. Então, como eu disse, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela que é encarregada da fiscalização e da observância da Lei Geral de Proteção de Dados em todo o território brasileiro, bem como da aplicação das penalidades, publicou um guia orientativo muito bom, muito acessível, sobre a aplicação da LGPD pelo poder público, com conteúdo de fácil acesso e bem esclarecedor, com a finalidade de orientar, trazendo algumas recomendações e exemplos práticos, né? Isso pode ser acessado pelo site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que logo em seguida eu vou passar aqui para vocês, né? Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a LGPD e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem cobrado já dos entes públicos a observância da LGPD. Né? Então, foram incluídas nas auditorias, aquelas auditorias quadrimestrais e anual, foram incluídas para alguns municípios já e alguns órgãos legislativos, as 3 questões nos relatórios, né, relativas à LGPD. Eu vou falar um pouquinho de cada uma, porque eu acho que é importante, né? A primeira questão que o Tribunal de Contas colocou no relatório da auditoria que ele quer saber é se o órgão público já designou o encarregado de dados para o tratamento dos dados pessoais. Então, o que é o encarregado de dados? Né? Encarregado de dados ou DPO. Muita gente fala de DPO porque é o termo usado pela GDPR, que é a LGPD europeia, né? E a nossa foi inspirada na legislação europeia, inclusive. Então, aí tem a inspiração, a LGPD no Brasil, e vamos lá saber o que é esse encarregado de dados, né? Primeiro, o encarregado de dados, ele pode ser uma pessoa física ou jurídica, interna ou externa. O que significa? Aquele órgão público, uma prefeitura pequena, uma câmara municipal pequena, que para contratar um profissional, porque não tem, né? São poucos servidores, para contratar, eu recentemente estive numa câmara que eram 9 servidores, para cuidar da câmara inteira, inclusive dos vereadores, né? Fazer projeto de lei, acompanhar as compras da câmara, servidores, pagamento. Então, o que essa câmara pode fazer? Havendo orçamento e ela tem justificativo para contratar um encarregado externo, né? Uma empresa que vai fazer esse papel do encarregado de dados daquele órgão público, né? Então, o que é o encarregado de dados ou DPO? Eu só chamo encarregado de dados, porque é o termo utilizado pela nossa lei. Ela é a pessoa que deve ser indicada para atuar como canal de comunicação entre o órgão público e os titulares dos dados pessoais, sejam eles munícipes, servidores, colaboradores, terceirizados, visitantes,
enfim, todas as pessoas naturais que têm os seus dados tratados. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que eu já disse anteriormente, que é o órgão público federal criado para fiscalizar a observância da lei. Então, é através do encarregado de dados do órgão que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, havendo alguma denúncia de descumprimento da lei, vai se comunicar com aquele órgão público. Então, é importante e é obrigatório para o encarregado de dados para todos os municípios. Para o município de São Paulo é obrigatório, para o município de Olambra é obrigatório, não importa a quantidade de habitantes, o tamanho do município, todo mundo tem que ter um encarregado de dados. O órgão previdenciário do município, que é uma autarquia da administração indireta, tem que ter um encarregado de dados, né? E como que ele é indicado? Ele pode ser indicado por decreto, por portaria, então depende do órgão, né? Então, o prefeito indica por decreto, né? Então, pode contratar, se não tem servidor. O encarregado de dados deve ficar subordinado a quem? No caso, ele deve ficar subordinado à autoridade máxima do órgão, né? Assim como a pessoa que faz a finalidade, cumpre essa finalidade. Tem que treinar o escolhido, né? Ele tem que ter algum treinamento para ser encarregado de dados. A lei não exige nenhuma formação para ser encarregado de dados. Mas é importante que haja um treinamento, porque a pessoa tem que saber o que ela está fazendo ali, né? Então, como eu escolho essa pessoa, né? Não tem necessidade de informação específica. Quais as características do encarregado de dados? Tem que ser uma pessoa que tenha livre acesso a todos os setores daquele órgão, né? E tenha facilidade para entender como que o órgão está tratando os dados e fazer a lei funcionar para aquele órgão, né? Então, todos os órgãos públicos, reafirmando, todos os órgãos públicos, pequenos ou grandes, devem indicar encarregado de dados, né? Olha o que dispõe o artigo 41 da lei. O artigo 41 da 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, dispõe que o controlador deverá indicar o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. A identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador. Então, sítio eletrônico da prefeitura, da Câmara, da autarquia, tem que estar lá um linkzinho olha, encarregado de dados. Então, o munícipe quer fazer uma reclamação, né? O encarregado vai encaminhar através dali. Né? Lá vai ter e-mail do encarregado, nome do encarregado e até mesmo o telefone do encarregado. Se você entra no site do Tribunal de Contas, tem lá o telefone, o ramal do encarregado. Então, é para todo mundo, né? Então, aqui tem uma sugestão, eu acho que depois deve ficar disponível para os municípios, para vocês, os slides, eu acredito. Tem uma sugestão aqui que é do próprio Tribunal de Contas, de como que deve ser colocado no site do município as informações relativas ao encarregado. Né? Então, e quais são as atribuições do famoso encarregado de dados? Né? Então, conforme disposto no artigo 41, parágrafo 2º da lei, né, qual é a função dele? Ele tem a função de aceitar reclamações e comunicações dos órgãos dos titulares, prestar esclarecimentos, adotar providências, receber comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e adotar providências, orientar os servidores e os contratados, terceirizados, né, a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais e executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares, no caso pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A segunda questão que o Tribunal de Contas quer saber é se o órgão regulamentou o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, porque veja só, não é aquele órgão, por exemplo, você vai me falar, não, mas eu não trato dados do pessoal, só tem o site do município e o município não tem dinheiro para digitalizar os processos são físicos. Então, assim,
A lei, ela estabelece que tem que ser observado no tratamento de dados pessoais para todos os documentos, físicos e digitais, tá? Então, aquele processo físico que tramita dentro da prefeitura, por exemplo, ele tem que ser observado a LGPD. Por exemplo, um edital de licitação. Você coloca o nome da pessoa que aprovou o edital de licitação. Nome, CPF, RG. Normalmente, os órgãos publicavam, né, e até publicam ainda, o extrato do contrato, assinado com os dados pessoais. Então, eu tenho que cumprir a lei de acesso à informação, o princípio da publicidade, eu tenho que publicar aquele contrato, óbvio. Mas como eu vou fazer para cumprir as duas leis? Você vai publicar o contrato, né, omitindo com o nome da pessoa que assinou, obviamente, mas omitindo o CPF dela, por exemplo. Ninguém tem que saber o CPF da pessoa que está assinando o contrato, o endereço pessoal da pessoa que está assinando o contrato. E você cumpre a lei e cumpre o princípio da publicidade, né? Então, os órgãos públicos, em geral, como eu disse, são controladores dos dados, pois coletam dados pessoais dos titulares de dados, competindo a eles as decisões quanto ao tratamento de dados pessoais obtidos, tá? Inicialmente, para dar cumprimento ao LGPD, fica patente a necessidade de se criar na administração pública uma nova cultura de proteção de dados pessoais e da criação, a gente sugere sempre, a criação de um programa de governança pública em proteção de dados. Então, não é nem um projeto, é um programa, porque ele como a gente vai ver mais para frente, ele tem várias fases para serem observadas, né? Para a gente chegar a entender um pouquinho de como que os dados têm que ser tratados e a partir daí um processo sempre de melhoria contínua, né? Tá, então em que consiste... Deixa eu ver se eu passei aqui. Aqui. Em que consiste o tratamento de dados pessoais e o que engloba, né? Engloba todas as operações realizadas pelo órgão público com dados pessoais, tais como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração e descarte. Então, tudo isso consiste no tratamento de dados pessoais, porque eu fiz questão de ler para fixar melhor, né? Então, como que o órgão público, né, após a nomeação do encarregado de dados, o órgão ele vai criar esse projeto de conformidade em proteção de dados, né? E quais são as fases desse projeto para que o órgão comece a ficar adequado ao LGPD, que é o termo que se utiliza? Então, primeiro o órgão vai fazer o que nós estamos fazendo aqui. Ele vai conscientizar, ele vai informar os servidores, os colaboradores, né? O que é a LGPD. Então, nessa fase, é a fase que deverá haver um treinamento visando explicar a importância da LGPD, seus princípios e bases legais. Conscientizei? Todo mundo tem noção do que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Tá, vamos para a fase seguinte, que é o mapeamento dos dados. Nessa fase, que é a fase de entendimento dos fluxos dos dados coletados, né? O que acontece e quem tem acesso aos mesmos, através de entrevistas com agentes públicos, servidores e colaboradores. Então, é nessa fase do mapeamento que eu vou, através de entrevistas presenciais ou através dos meios digitais, eu vou conversar com todas as pessoas importantes para o órgão e que tratam dados pessoais, para eu saber como o órgão trata os dados pessoais. Passou essa fase de mapeamento, já entrevistei todo mundo que interessava para o órgão. Eu vou entrar na fase de diagnóstico, que é a fase que eu vou
diagnosticar, como o próprio nome diz, os problemas encontrados na fase de mapeamento e de soluções, visando a conformidade com a lei. Depois eu vou entrar na fase de planejamento, que é muito importante, que é a fase de definição da implementação das ações, começando pelas áreas com maior risco. Por exemplo, a saúde, né? A educação, que tratam dados sensíveis, e a educação que trata dados de criança, né? Que são dados que dependem do consentimento dos pais para serem tratados. A implementação, que é a fase que o plano será colocado em prática, com as alterações necessárias, aditivos em contratos, convênios e a nova política de privacidade e outras providências necessárias à conformidade. Então veja que todos os contratos do órgão, né, com os colaboradores, eles têm que ser aditivados para incluir cláusulas de LGPD. E depois, passando todas essas fases, implantando, eu vou fazer uma planilha de execução dessa implantação, estabelecendo qual é o problema encontrado, qual é a pessoa responsável e qual é o prazo que o órgão pretende zerar aquele problema. E depois a gente vai fazer um monitoramento constante, né? O encarregado de dados, aquele de novo, de PO, encarregado de dados, irá monitorar se todas as providências de adequação funcionaram, se existe mais alguma a ser efetivada, se a autoridade nacional expediu nova orientação e se as unidades do órgão estão em conformidade. Então, por exemplo, agora na pandemia muitos órgãos contrataram um app para educação, para que os alunos da rede municipal pudessem acompanhar as aulas através daquele aplicativo, né? A empresa que fornece esse aplicativo, ela está adequada à LGPD? Ela transfere esses dados para terceiros? Então, assim, tudo isso é muito importante para ser analisado. Então, esse contrato novo, que ele trata dados sensíveis, dados de criança, por exemplo, ele tem que passar por um processo de adequação, para verificar se ele está adequado e como que a gente vai fazer quais dados ele está colhendo, né? Eu vi um app que colhia dados, por exemplo, dos pais, né? Então, e quais são as bases legais de tratamento de dados para o poder público? Porque ninguém pode tratar o dado se não houver uma base legal que autorize, né? A lei tem que autorizar o seguinte: você pode tratar porque você tem um contrato, por exemplo, um órgão privado. Eu tenho um contrato de locação e através de uma imobiliária, e através desse contrato de locação aquela imobiliária trata meus dados, né? Mas eu tenho um contrato que justifica o tratamento dos dados, né? Então, para o poder público, as bases de tratamento são a execução de políticas públicas, né, que deve ser observado o disposto no artigo 23 da LGPD, em especial a exigência de que o tratamento seja realizado para atendimento da finalidade pública na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público. Eu peguei um exemplo, tem o link aqui, tem até o link direto para o guia que eu comentei com vocês, que é o Guia de Tratamento de Dados Pessoais, que foi da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para o Poder Público, né? Esse guia tem inclusive alguns exemplos, né? Então tem o exemplo 7 do guia, que fala da política de controle de tabagismo. Então a Secretaria de Saúde realiza tratamento de dados pessoais, né, de pessoas fumantes atendidas em hospitais públicos para fins de planejamento e execução de política pública de controle do tabagismo e prevenção e tratamento do câncer de pulmão, por exemplo. Então, essa política foi estabelecida em norma infralegal, da qual constam, entre os outros elementos, objetivos, competências e meios de financiamento. Os dados pessoais são tratados pela própria Secretaria de Saúde e, eventualmente, compartilhados com a autarquia responsável por executar o programa de orientação e auxílio às pessoas que desejam parar de fumar. Por envolver dados pessoais sensíveis, que é dado de saúde, é dado pessoal sensível, lembra? O tratamento de dados pessoais é realizado com base no artigo 11, né? 2b da LGPD.
a finalidade é específica de execução de política pública estabelecida em regulamento em conformidade com a LGPD. Então, aqui. Uma outra base legal que justifica o tratamento de dados pelo poder público é o cumprimento de obrigação legal, né, que conforme o artigo 7º, inciso 2 da Lei Geral de Proteção de Dados, o tratamento de dados pessoais pelo poder público poderá ser realizado para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. A mesma hipótese está prevista no artigo 11, inciso 2º, que rege o tratamento de dados pessoais sensíveis. Então, um exemplo de tratamento de dados autorizado pela lei para o poder público de cumprimento de obrigação legal, que é o processo legislativo. A Assembleia Legislativa de São Paulo, por exemplo, trata dados pessoais contidos em documentos relacionados ao processo legislativo, tais como atas de reunião, pareceres e projetos de lei. Os dados pessoais em questão se referem, entre outros, a parlamentares, servidores públicos, membros da sociedade civil e especialistas ouvidos em audiências públicas para que aquela lei ou aquele seja votada, né? O tratamento de dados pessoais é legítimo na medida em que diretamente vinculado ao cumprimento de obrigações e à execução de competências típicas do órgão legislativo, que decorrem de normas de organização previstas na Constituição Estadual, em conformidade com a base legal prevista no artigo 7º, inciso 2º, e com o disposto no artigo 23 da LGPD. E as bases legais de tratamento, também é importante destacar ainda que entidades do poder público exerçam com cautela, né, eventuais tratamentos discriminatórios. Então, sempre observar o princípio da finalidade, né? Então, aqui, o guia orientativo da NPD também traz um exemplo, né, do princípio da necessidade, quando os dados coletados para a elaboração do contrato administrativo, acho que até foi um exemplo que eu citei aqui. A Secretaria de Educação de um município contrata por licitação uma empresa para fornecer merenda nas escolas. Para firmar o contrato com a Secretaria, tanto o representante da empresa quanto o servidor público que assinará o contrato fornecem os seus dados como nome, profissão, CPF, RG, estado civil e endereço residencial para atender outros dispositivos legais e dar publicidade à contratação da empresa. Como o contrato é divulgado no sítio eletrônico da Secretaria de Educação, é possível que os dados como estado civil e endereço residencial não sejam necessários para a identificação dos responsáveis pela contratação e para viabilizar o exercício do controle social sobre a atividade do órgão público. Assim, a fim de limitar o tratamento do mínimo necessário para a realização de suas finalidades, o ideal é não coletar esse tipo de dado. Então, se tem um dado pessoal que eu vou coletar e que não tem necessidade, por que eu vou coletar? Quer dizer, vai ser mais um dado pessoal, sensível ainda, que eu vou ter todo cuidado para tratar. Então, aí tem a política de descarte. O tratamento de dados pessoais não pode, em hipótese alguma, ser eterno ou por prazo indeterminado, devendo ser excluídos nas hipóteses em que a LGPD determina. Para tanto, o órgão deve ter uma tabela de temporalidade dos documentos aprovada e uma política de descarte. Aqui são todos os documentos que a gente precisa fazer para ficar adequado à LGPD. Então, vou citar só alguns, que são vários, né? Então, a política de gestão de dados pessoais, política de privacidade, política de cookies, termos de uso, política de segurança, enfim, todos esses documentos aqui, né? E, por fim, relacionado ao Tribunal de Contas, a terceira questão, que eu havia comentado duas, entrei na fase de execução, que ela demandou um pouco mais de atenção. Então, a terceira questão que o Tribunal de Contas tem colocado nos relatórios da auditoria é a seguinte: os contratos com os prestadores de serviços
foram revisados para acrescentar cláusulas sobre a observância da LGPD? Então, nós podemos concluir que todos os contratos devem ser aditivados para incluir cláusulas de LGPD? Então, o que a Corte de Contas quer saber, o Tribunal de Contas de São Paulo quer saber, né? Não só se o órgão promoveu as adequações, fez a conscientização, mapeou os dados, fez o diagnóstico, fez a execução, está trabalhando para a melhoria contínua e observância da LGPD, mas também ele quer saber se o órgão promoveu as adequações necessárias de modo a evitar o risco indevido dos dados pessoais tratados por terceiros, né, que são os colaboradores contratados pelo poder público. Então, todos os contratos precisam ser aditivados. Ah, mas esse contrato não trata dado pessoal. Uma hora ou outra ele vai tratar um tipo de dado pessoal. É claro que tem aquele contrato que trata dados pessoais, como eu disse do APP da educação. Muitos dados pessoais sensíveis, dados de criança, ele tem que ter uma atenção especial, né? Por isso que eu até sugeri que seja feita uma adequação quando o órgão faça um contrato desse tipo, faz uma adequação daquele contrato para a LGPD. Né? Mas um contrato, por exemplo, de fornecimento de mão de obra, de limpeza. Né? Ah, mas ele só vai limpar, mas quem vai limpar? Né? Quem vai limpar é um colaborador terceirizado, é um funcionário daquela empresa que foi contratada. Né? Esse funcionário é uma pessoa, essa pessoa é titular de dados pessoais e para que o município, por exemplo, verifique se se a empresa contratada está cumprindo com as obrigações previdenciárias daquelas pessoas, colaboradores da empresa, ele tem que enviar para o município os dados dessas pessoas, né? Então assim, todos os contratos tratam dados pessoais, é só um exemplo para ficar claro. Então, o próprio Tribunal de Contas de São Paulo incluiu nos seus contratos a seguinte cláusula que pode servir até mesmo como modelo para os órgãos públicos, né? Eu vou deixar depois aqui nos slides essa cláusula, tá? Então, e igualmente os editais de licitação, porque eu adequei aqueles contratos anteriores à LGPD, né? Fiz a adequação. Agora, a partir de agora, os novos contratos, como que eles vão estar adequados? Né? Então, eu já vou, né? Esse contrato já vai nascer com uma cláusula de LGPD, esse contrato já vai nascer com a obrigação da empresa contratada em cumprir a LGPD. De que maneira? Lá no edital da licitação, né, que foi publicado, já vai ter a cláusula de LGPD no próprio edital e no contrato que é anexo ao edital. Né? Então, eu sugiro que vocês até utilizem mesmo o próprio manual, o exemplo do Tribunal de Contas. Para quem não fez a adequação ainda, é uma forma de você fazer com que os contratos passem a serem adequados à LGPD, com cláusulas de LGPD. Né? E aqui, né, por fim, eu coloquei um exemplo de uso ilegal, né, e que houve o bloqueio do reconhecimento facial no metrô de São Paulo por violar a LGPD, né, judicial. Né, tem aqui o link da notícia. Então, o que aconteceu? A juíza Cíntia Tomé, da 6ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, bloqueou o funcionamento de tecnologia de reconhecimento facial no metrô da capital paulista. Mas por que ela fez isso? Ela fez isso com base na LGPD porque a decisão liminar considerou haver potencialidade de atingir direitos fundamentais do cidadão. O que eu falei? Direito constitucional, direito fundamental e necessidade de análise de questões técnicas, né? A ação foi ajuizada pelas defensorias públicas do Estado e da União e por entidades como o IDEC, olha só, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, né? E o Intervozes, que é o Coletivo Brasileiro de Comunicação Social, né? E artigo 19 Brasil e América do Sul, Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos. Os proponentes da ação disseram que o sistema de reconhecimento facial não atende requisitos legais previstos na LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, no Código de Defesa do Consumidor, no Código de Usuários de Serviços Públicos,
no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, na Constituição e em tratados internacionais. E por quê? Né? A LGPD, de forma geral, aponta para a necessidade do tratamento de dados pessoais, respeitar os direitos humanos, a dignidade e a cidadania. E um dos pontos centrais da ação é o fato de já conhecido de que tecnologia de reconhecimento facial tem um risco associado de discriminação de pessoas negras, não binárias e trans, devido a problemas de precisão do sistema. Então, há também questionamentos acerca da coleta de dados de criança e adolescente sem consentimento dos pais responsáveis. Então, só para vocês terem ideia de como que essa questão está sendo tratada hoje em dia, né? Para finalizar, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre, que é uma questão que está sendo bastante perguntada, né, e questionada, tem havido muitas dúvidas, né, que é se existe conflito da Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei de Acesso à Informação, né, e o que deve prevalecer. Então, essas dúvidas de qual lei deve prevalecer, quando o conflito interfere nos direitos e garantias individuais, como o poder público deve proceder diante de um pedido de informação comum, mas que solicita dados pessoais, por exemplo. É comum no município, né? Os pedidos de informação são comuns e aquele cidadão que pediu esse requerimento de informação, com base no princípio da transparência, ele tem que ter acesso àquela informação pública, certo? Mas como que eu faço para cumprir esse direito desse cidadão sem descumprir a LGPD? Vamos lá, vou tentar falar um pouquinho sobre essa questão. Como já vimos, o indeferimento de requerimento, eu já vi vários indeferimentos de requerimento de informação com fundamento na LGPD. Simplesmente, olha, com base na LGPD eu não posso fornecer essas informações para você. Né? Então, não pode simplesmente, a gente não pode usar a Lei Geral de Proteção de Dados como justificativa para deixar de fornecer essas informações aos cidadãos. As duas leis, elas têm que ser interpretadas harmonicamente, né? Em consonância com os ditames constitucionais. E como a gente faz isso, né? Então, não se deve, em hipótese alguma, negar o fornecimento de informações, pois estaria o órgão contrariando a Lei de Acesso à Informação, que estabelece que os procedimentos previstos na 12.527 de 2011, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados e Municípios, com o fim de garantir o acesso às informações, né, previsto na Constituição Federal, sejam aplicados, né? Como que ele é garantido pela administração? O que a gente vê, né? Mesmo por convenção, a orientação é buscar uma interpretação mais holística e integral da legislação, adotando princípios de transparência e minimização dos dados como forma de acomodar o interesse público e a proteção da privacidade do indivíduo, né? Então, o que deve ser feito? Eu vou fornecer as informações, mas as informações pessoais que não são de interesse daquele cidadão, né? Eu vou, com base na LGPD, eu vou minimizar, certo? Então, até mesmo a Lei de Acesso à Informação é muito clara no tocante a como deve ser feito o tratamento das informações pessoais, né? Então, o artigo 31 da Lei de Acesso à Informação, não é da LGPD, dispõe que o tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente, com respeito à intimidade, à vida privada, à honra, imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. As informações pessoais a que se refere esse artigo, relativas à intimidade, à vida privada, honra e imagem, terão seu acesso restrito, independente de classificação, de sigilo, né? E poderão ter autorizada a sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa que a elas se referirem. Por exemplo, um requerimento de informação de dados pessoais de um servidor público, né? Pode fornecer, ele vai e autoriza que seja fornecido esse dado, né? Então, eu acho que é importante a gente
ter claro que não pode simplesmente negar, né? Aquele que obtiver acesso às informações de que trata esse artigo será responsabilizado pelo seu uso indevido. Esse é o parágrafo 2º do artigo 31 da Lei de Acesso à Informação, né? Então, o consentimento referido no inciso 2, parágrafo 1º, não será exigido quando as informações forem necessárias à prevenção de diagnóstico médico, à realização de estatística, cumprimento de ordem judicial, à defesa de direitos humanos, à proteção de interesse público e geral preponderante. Então, o que logo podemos observar claramente que a LGPD não proibiu o acesso às informações de interesse público e nem tampouco a lei viola, a Lei de Acesso à Informação, viola a nova sistemática legal de proteção de dados pessoais. Ao contrário, elas são complementares, devendo prevalecer sempre o interesse público envolvido, não podendo haver indeferimento de um pedido com fundamento em uma das leis, né? E já sabemos então, finalizando, que a LGPD se aplica aos órgãos públicos de todas as esferas que devem realizar o processo de adequação nos termos da lei visando a proteção de dados pessoais, que tratam para a consecução do interesse público. Pois bem, realizado o processo de adequação, ficará claro que as duas leis são harmônicas e não se conflitam, devendo, portanto, serem respeitadas com o fornecimento das informações de interesse público, visando o quê? Resguardar os direitos e princípios constitucionais dos titulares dos dados pessoais tratados. Por exemplo, a necessidade de fornecer o endereço CPF de um cidadão que teve atendida a sua solicitação de poda de árvore, por exemplo, visando atender um requerimento de informações feito para se saber a quantidade de árvores que foram cortadas pelo município no período? Não, né? Então, é importante, no caso, aplicar o princípio da minimização ou anonimização dos dados, né? Deixando de fornecer os dados desnecessários, protegendo os titulares dos dados de uso indevidos, observando-se o princípio constitucional da transparência, do interesse público e criando-se medidas de proteção de dados pessoais dos titulares, tais como aulas de conscientização, processo de adequação, para que os servidores saibam como agir diante de situações como a do exemplo, né? Então, isso tudo a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados está cuidando, né? Vai ter um papel importante visando a orientação do poder público e a regulamentação no tocante à observância da lei. Eu queria deixar aqui disponível para vocês para as dúvidas, né? Meu nome é Elke. Se alguém tiver dúvida, pode encaminhar para o meu e-mail pessoal, não tem problema, ou para o site da Fundação, e as dúvidas serão respondidas. E espero que eu tenha contribuído um pouquinho para a formação de vocês. Obrigada.